está conosco também, reverendo Opa! Antônio José. Salve! Deus abençoe, meus amados irmãos, os nossos pastores sempre caminhando conosco nas manhãs para nos abençoarem. Amém. Um bom dia. Estou admirando o novo visual do reverendo Evaldo. Está com um visual bem diferente, bem... A gente conversou bastante sobre isso. Se eu tentar pentear, vai ficar um negócio assim. Então eu fiz assim, ó, e pronto. Tomei um banho, fiz assim e já vai ficar desse jeito. Will, se é muito complicado... Não, pastor, que realmente, quando já está transmitindo para o Facebook, não tem como fazer isso. Não tem como fazer. Não tem Fica tranquilo, eu puxo, tá lá no Facebook, eu puxo de lá. No grupo da federação. Legal, tá? eu puxo de lá. Desculpem Senhor presidente, me perdoe. Que isso, meu irmão. Irmãos, vamos iniciar o nosso trabalho. Maurício, desculpa te interromper, foi mal. Eu já vou passar o anfitrião para você, tá? Compartilha a tela já deixa compartilhada. Beleza. Pode começar. Ok. Vou convidar os irmãos para nós lermos este Salmo 103. Os irmãos já estão vendo? Compartilhou? Sim. Então, peço que você mute o seu microfone, por favor, para não dar eco aí. E vamos juntos, vamos ler essa passagem bíblica, esta manhã linda que o Senhor nos deu. Salmo 103, do versículo 1 ao versículo 5 diz: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Louvado seja o nosso Senhor pela sua palavra, louvado seja o nosso Deus, porque no Antigo Testamento ele já revelava a sua maravilhosa graça, já apontando, né, o seu amor, a sua misericórdia para nós, tão pequenos, tão frágeis seres humanos que somos. Deus, na sua infinita bondade, infinita misericórdia, tem nos amado desde os tempos eternos e está pronto para nos perdoar. É assim que esse salmo nos mostra que é Ele, somente através dele que há perdão, e Ele está pronto para nos perdoar. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, louvado seja o nome do Senhor que nos possibilita estarmos juntos para aprendermos mais dele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de convidar o reverendo Isaías, o nosso secretário, para estar orando por nós pelo início dessa reunião. Reverendo Isaías, o senhor pode nos abençoar com uma oração, meu irmão? Pai querido, nós te louvamos pela vida e pela oportunidade que tu nos dás de estarmos reunidos, mesmo virtualmente, para ouvir a tua palavra e para discutir, ó Deus, alguns assuntos relacionados ao teu reino, relacionados à tua obra aqui. Pedimos que tu nos abençoes, que abençoes o teu filho, reverendo Evaldo, que vai ministrar a palavra. Tu já falaste ao seu coração, agora que ele fale ao nosso coração, ministrando a tua palavra para a nossa edificação, para o nosso conforto, para o nosso crescimento espiritual. Abençoa-nos e que a cada dia estejamos em total comunhão contigo. Oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós estamos hoje, amados, na 16ª edição, então estamos caminhando junto aí todos os sábados
desde abril, desde meados de abril, nós estamos juntos. E como nós temos feito? Cada sábado, uma das nossas UPHs tem sido responsável, né, por convidar o palestrante para dar andamento a esta reunião. E nesta manhã, a UPH responsável é a UPH da Igreja do Rio. Assim, eu passo a palavra ao nosso querido presidente da UPH, Will, para que apresente aí o nosso pastor e dê encaminhamento aí à reunião. Bom dia, meus irmãos. Obrigado. Nós estamos aqui mais uma vez no Semeando Esperança e eu vou apresentar a vocês o reverendo Evaldo Beranger. Não, na verdade, eu nem precisaria apresentá-lo, porque todo mundo conhece bem, né, o nosso irmão, o nosso pastor querido. Eu conheço ele já há bastante tempo. Na verdade, sem citar tempo especificamente, eu conheço o Evaldo desde a época que eu era da UPA. E assim, é uma bênção tremenda conhecê-lo desde esse tempo. E assim, logo no primeiro contato que eu tive com o reverendo Evaldo, já naquela época, eu já tinha notado o quanto ele é uma pessoa preocupada com a questão do aconselhamento. Isso, assim, é uma coisa que, assim, eu acho que eu só precisei escutar a pregação dele uma vez para eu poder perceber que ele é uma pessoa de confiança, que você pode tratar o seu interior com ele, né? E é muito legal isso, porque eu estou no seminário, para quem não está sabendo, né? Eu também faço seminário, já estou caminhando para o fim também. E eu estou estudando muito sobre essa questão do aconselhamento e o quanto a questão pastoral envolve um desgaste, às vezes, quando você não tem a capacidade de administrar o seu tempo e administrar a sua agenda pastoral, e você vê que muitos pastores têm dificuldade de lidar com a questão do aconselhamento. E agora estou dando mais valor a isso, e é uma bênção poder ver um pastor como o Evaldo, que tem esse talento tão nato do seu ser, e sem contar também que tem uma palavra de Deus, né? O aconselhamento com a palavra de Deus é uma bênção. Sem mais delongas, pastor Evaldo, a palavra é sua. É um privilégio muito grande apresentá-lo, e que o Senhor possa abençoar os nossos corações nesse momento tão delicado de pandemia, que o Espírito Santo esteja aquecendo os corações dos homens aqui representados e aqueles que estão acompanhando também no Facebook. Que Deus abençoe você, meu irmão. Você está mutado, pastor. Bom, irmãos, amém, louvado seja Deus. Eu agradeço pela oportunidade de estar com os irmãos, e é uma alegria, gente querida, gente que com quem eu trabalhei junto, né, reverendo Isaías, trabalho junto hoje com nosso querido reverendo Antônio José, mas já o conhecia de longa data, e alguns irmãos com quem a gente tem aquele contato no dia a dia, nos encontros, e aquele carinho e vai se estendendo na vida da gente. Deixa eu perguntar uma coisa, tem como eu compartilhar uma tela? Eu não fiz PowerPoint, mas é apenas o texto que nós vamos ler, se os irmãos quiserem acompanhar, se o administrador puder me dar aqui, eu acho que eu consigo compartilhar pode com compartilhar, vocês. pastor, fica à vontade, eu acho tá disponível. Então está aqui, exatamente. Deixa eu ver se os irmãos vão ver direitinho. Este salmo é o salmo de número 84. Vocês estão vendo aí? Sim, estamos vendo. Pastor, então, deixa eu interromper o senhor só uma vez mais. Só para título de esclarecimento, que eu vou fazer uma coisa feia aqui, mas que é o seguinte, eu vou precisar ficar meio que larricar. Eu estou administrando aqui nessa nova configuração familiar que eu tenho agora, eu estou aqui na reunião, eu estou assistindo uma aula numa outra sala de Zoom, e estou cuidando da Cecília também, então... E trocando fralda, fazendo mamadeira, é uma beleza. Uma porção de coisa. Então, quem vai ficar no comando aí da reunião é o Maurício, tá?
Aí depois ele vai fazer depois que terminar a sua fala, ele vai administrar as participações das pessoas, ok? Que ótimo. Isso é bom, viu? Seus filhos são lindos, parabéns. Deus abençoe. Quero aproveitar, antes de você sair, louvar a Deus pela notícia que nós tivemos ontem, acho que os pastores ficaram sabendo, da mãe do Maurício, que voltou para casa, né? Ela esteve internada com Covid, e eu fiquei sabendo anteontem que estava, até na live eu nem falei nada, porque eu não sabia, depois é que eu fiquei sabendo, e a gente estava orando por ela está bem, né, Maurício? Graças a Deus. Ela já está em casa, ela ainda requer alguns cuidados, porque ela tem outras comorbidades, né? Mas ela melhorou, graças a Deus. Foi um susto bem grande, porque ela ficou muito mal no domingo passado. Eu até estava preparando para ir para lá, assim, para uma situação difícil, né? Pela notícia que eu recebi. Mas, graças a Deus, Deus teve misericórdia, né? E nos deu essa bênção aí. Que bom. Louvado seja Deus. Meu irmão Will, Deus te abençoe. Obrigado pelo convite, viu, querido? Os irmãos estão vendo aí o Salmo de número 84? Sim. O Salmo é interessante porque quando a gente analisa esse Salmo, deixa eu pegar aqui, a gente tem dois títulos, né? Saudades do Templo, que está em negrito, e tem esse título que normalmente nas nossas Bíblias vem em itálico. E eu queria dizer para os irmãos uma coisa que é surpreendente, né, num primeiro momento, que o título verdadeiro do Salmo é este aqui. Este título aqui é um título dado pelo editor. Então, eu diria que esse é um título moderno, né? Eu não sei se os irmãos viram que eu sublinhei, né? Sublinhei. Esse é um título moderno e varia de Bíblia para Bíblia. Há Bíblias em que esse título é diferente e tal. Em geral, esse título é muito feliz, ele reflete o que o Salmo diz, mas às vezes ele pode desviar a nossa, vamos dizer assim, ele pode dirigir o nosso olhar para uma direção que não é talvez a direção que o texto está nos dirigindo. Então, nós pedimos a orientação de Deus para que Deus coloque. E esse título aqui, neste caso aqui, parece não acrescentar nada ao assunto. Alguns títulos dos Salmos, por exemplo, Salmo de Davi, quando ele estava no deserto da Judéia, sendo perseguido por Saul, esse contexto no qual o Salmo se coloca é muito importante, às vezes, para a compreensão da mensagem central do Salmo e tal. É claro que todas as vezes em que a gente lê a palavra de Deus, a gente tem que ter em mente dois sentidos. O sentido literal, quer dizer, o que o Salmo queria dizer àqueles ouvintes originais, e o sentido que Deus vai colocando no nosso coração à medida em que a gente entende o sentido literal. É um perigo muito grande a gente só ir direto para aquilo, olha, Deus falou ao meu coração, porque às vezes o nosso coração é enganoso, e às vezes não é bem aquilo que Deus estava falando, ou Deus falou alguma coisa e a gente entendeu errado. Mas este salmo mexe muito comigo. E eu queria contar para os irmãos bem rapidinho o processo que eu usei para chegar a esse salmo, porque quando o Will me passou o tema, né, semeando esperança, né, eu fiquei pensando, bom, uma maneira seria assim, procurar na Bíblia as palavras semear e esperança juntos, e talvez eu já tenha um texto já pronto para isso, né? Então, não há nenhum versículo, pelo menos, em que a palavra esperança apareça perto de semear, pelo menos que eu fiz a minha pesquisa. Achei várias vezes a palavra esperança, e a esperança em vários sentidos, né? No sentido de expectativa, existe, por exemplo, a esperança do ímpio. A esperança do ímpio não é uma verdadeira esperança cristã. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é a esperança cristã. A esperança do ímpio é o que se espera, o que ele espera, ou a expectativa que se tem dele, ou às vezes aquela cobiça que ele tem, né?
A palavra esperança é uma palavra que pode ter um sentido muito amplo e nós queremos trabalhá-la num sentido muito específico. Eu faria a seguinte pergunta para a gente ler o Salmo. Que tipo de esperança nós precisamos ser semeadores? A Bíblia nos chama a ser semeadores de uma semente específica, que é a semente do Evangelho. Né? A parábola do semeador é talvez o texto mais explícito que nós tenhamos a respeito disso. O Salmo 126 também fala, né? Quem sai andando e esperando, perdão, quem sai andando e quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus feixes. Eu engasguei aqui, rapidinho, só tomar um gole d'água. Isso é um tipo de esperança, e, na verdade, esse salmo, o Salmo 126, ele fala desta característica. Mas aí eu fiquei lembrando, e me veio fortemente este salmo no coração, especialmente por causa de 2 ou 3 versículos que estão nele. E quando eu fui lê-lo, quando eu fui estudá-lo, eu percebi que ele fala todo de esperança e fala de uma maneira muito especial para os dias que nós estamos vivendo. Então, vamos lê-lo. Ele diz assim, né? Ao mestre do canto, segundo a melodia Os Lagares, Salmo dos filhos de Corá. É uma orientação ao mestre do canto, quer dizer, aquele que conduz o canto congregacional, ou conduz o cântico durante as adorações, durante os serviços no templo de Jerusalém. Ele dá a melodia com que este salmo deve ser usada, a métrica dele deve combinar com essa melodia. A gente não tem ideia de como era essa melodia, né? Mas pelo nome eu fico assim, fico imaginando, né? Os lagares eram aqueles lugares onde se pisava a uva e se produzia o vinho. Então é um lugar de esperança, né? Você está pisando a uva e o vinho está sendo produzido, e esse vinho vai alegrar o coração das pessoas, vai alimentar as pessoas, é um produto de riqueza para Israel e tal. É um salmo dos filhos de Corá, que parece ser um grupo específico dentro da adoração, provavelmente do segundo templo, já na época da reconstrução, né, do templo, do antigo templo, e já quando os serviços do templo se tornaram muito mais regulares, né? Pode ser do primeiro templo, do templo de Salomão, porque nós temos ali muitos grupos que se revezavam, mas é muito provável que os filhos de Corá tenham formado uma espécie assim de comissão, uma espécie assim de confraria de cantores e tudo. Lembrando que Corá é um dos levitas, então faz parte da função dos levitas. E o que é que diz este salmo? Ele começa dizendo o seguinte: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor é sol
e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Então, note, eu imagino esse salmo, e eu gostaria que os irmãos aqui trabalhassem comigo junto nessa imaginação. Eu imagino esse salmo, talvez, aqui diz, né, o átrios do Senhor, o pardal encontrou casa. Quando ele usa o termo tabernáculos, ele está usando um termo muito antigo, da época ainda do deserto, ou talvez da época anterior a Salomão, onde a casa do Senhor era representada justamente por uma tenda, por um tabernáculo. E era uma tenda que caminhava com o povo, depois ela ficou situada em alguns lugares de adoração, até que Davi, ao conquistar Jerusalém, a leva para Jerusalém, coloca num lugar especial, já com os planos de transformá-la numa casa de alvenaria. Até então, ela era uma casa de couro, né? Ela era uma tenda feita no deserto, pode ter sido refeita várias vezes, ela pode ter sido substituída, né? Embora o couro seja um material muito durável, pode ser que muitas partes tenham sido melhoradas, enfeitadas e tal, à medida em que o tempo ia passando. Mas Davi acalentava no coração o desejo de construir para si uma casa. Ele construiu uma casa de cedro, e depois ele começou a sentir uma certa, uma dor no coração, dizendo: como é que eu habito numa casa tão boa, numa casa de madeira, numa casa feita, né, de material mais durável, de material mais nobre, e meu Deus habita numa casa, numa tenda que foi construída no deserto. E consultou o profeta Natã, né? E o profeta Natã, sem consultar o Senhor, disse para ele: não, faça tudo que está no teu coração. Pareceu ao profeta Natã uma coisa muito sensata, mas não era. Quando o profeta Natã estava saindo da presença do rei, o Senhor falou com ele e disse: por que você falou a Davi o que eu não te mandei falar? Volta e dize para ele o seguinte: você vai me construir uma casa? Eu não habito em casa feita por mãos humanas. Você é um homem de sangue. Não, você não me construirá nenhuma casa. Mas o teu descendente que eu levantarei após ti, o melhor, eu mesmo construirei para mim a minha casa. E o teu descendente será o meu instrumento. Né? Davi entendeu que, aliás, ele diz assim: eu levantarei após ti um homem de paz, porque você é um homem sanguinário, está com a mão toda suja de sangue, você guerreou, você matou muita gente, eu não quero que gente assim construa a minha casa. Não é esse tipo de pessoa, eu quero um homem de paz para construir a minha casa. E Davi deve ter imaginado que seria um de seus filhos, tanto é que colocou num dos filhos, né, no filho mais velho que ele teve, porque o primeiro havia morrido com Betsaba, ele colocou o nome de Solomão, que significa paz. Shalom, né, vem de Shlomo, vem de Shalom. E provavelmente ele colocou toda aquela expectativa de que Salomão seria o construtor do templo, e de fato foi o construtor do templo de Israel. E ele perguntou para Natã se ele poderia guardar material, e ele guardou muito material, fez um estoque maravilhoso, quer dizer, Salomão teve que apenas colocar em prática as obras que o seu pai havia preparado para que ele fizesse. E Salomão construiu aquele templo glorioso, que era o orgulho de Israel, até que Deus quebrou o orgulho de Israel no exílio, e depois disso eles ficaram longe do templo. Ezequiel vai falar muito sobre essa saudade que se tem do templo e tal, mas é provável que, quando eles reconstruíram, a Bíblia nos diz que os mais antigos que tinham visto o primeiro templo começaram a chorar, né? E Deus deu a eles uma profecia que tem sido muito mal interpretada, né? Que dizia assim: a glória da última casa será maior do que a primeira. Eu já vi gente usando isso em um casamento que eram segundas núpcias, né?
para dizer assim, olha, a primeira não deu certo, mas a glória da segunda vai ser maior do que a primeira. O texto bíblico não está falando de segundo casamento de maneira nenhuma, embora, claro, Deus possa abençoar um segundo casamento, e não é a questão que nós vamos discutir aqui. Bom, o que nós temos aqui é alguém que provavelmente foi ao templo e começou a observar e percebeu, talvez, o pardal, né, se escondendo assim, né, nos lugares, e ele imaginou, olha, deve ter um ninho de pardal, deve ter visto a andorinha voando, ou nas vezes em que ele ia, talvez um sacerdote, talvez um levita, talvez alguém que costumasse estar ou que tivesse a alegria de trabalhar no templo de Deus e fazer algum serviço no templo, e ele começa a raciocinar que aquele lugar, para aqueles pássaros, era a sua habitação. É onde ele encontrou ninho, onde ele encontrou o lugar da sua nidificação. Quer dizer, ali ele construiu não somente um lugar para estar com a sua companheira, como um lugar para cuidar dos seus filhos, como um lugar para isso. Então, olha só, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Pode ser, inclusive, que nós estejamos lidando com alguém que estava longe da casa de Deus. E que ele está trabalhando não com aquilo que ele está vendo diante dos olhos, mas com aquilo que estava no seu coração. A esperança, que é uma hipótese apenas, né? A esperança de um dia rever o templo, um dia rever... Está descendo um carro aqui perto, cheio de barulho aqui, deixa eu só fechar. É o homem querendo comprar ferro aqui de todo jeito. Está fechado, não tem jeito. Os irmãos vão escutar durante algum tempo alguém competindo comigo, me perdoe. Né? Então, não, ele está vendendo pamonha. Tá, ok. Então, olha só, pode ser que ele esteja apenas relembrando. E aí, meus irmãos, já começa para mim a questão da esperança deste homem. Qual a esperança dele? Era poder viver na casa de Deus, assim como o pardal e assim como a andorinha. Olha aqui, olha. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece, então há um desejo intenso pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu, Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado. E aí, no versículo 5, a gente tem uma espécie de quebra do sentido. É como se uma nova... a partir do versículo 4, na verdade, ele tira os olhos do grande, do templo, ele tira os olhos do lugar onde é a habitação do pardal. Pode ser, inclusive, que ele tenha visto um ninho de pardal, um ninho de andorinha, que pode até não ser na casa do Senhor, mas ele faz essa comparação. Olha, da mesma maneira como esses pássaros têm sua casa, têm o seu lugar, o meu lugar não é aqui, o meu lugar é na casa do Senhor. Né? E aí eu quero fazer aqui um parênteses. A gente está vivendo isso muito forte nesses dias, né? Olhando a casa do Senhor como o lugar onde nós costumamos nos reunir para louvar o nosso Deus juntamente com os nossos irmãos, né? A igreja, o templo, o local onde a reunião especialmente acontece, nós estamos sentindo essa mesma saudade do que o salmista sente. Mas eu acho que depois de quase 5 meses, né, acho que nós já quase chegamos a 5 meses de pandemia, e algumas igrejas já estão retornando. Eu sei que a catedral, né, graças a Deus, deve começar a retornar lentamente, algumas igrejas já estão retornando, mas muita gente, e eu acho que talvez as pessoas que mais vão sofrer
com esse retorno, são duas classes de pessoas para quem o simbolismo do templo é muito forte. Os mais antigos, que não poderão voltar, porque há uma lei dizendo que não é seguro que eles voltem, e eu acho essa lei muito razoável. Eu, infelizmente, embora a dor de não ver os nossos vovôs, e vovô agora, a gente diz assim, há mais de 60 anos, alguns já são vovôs, mas são tão jovens quanto os outros, né? Está se pensando, né, de novo nessa questão da terceira idade, quando é que começa a terceira idade. E as nossas crianças, que menores de 12 anos também não podem. Para eles, o templo é uma alegria. Ir à igreja, participar, né, da UCP, participar das coisas da escola bíblica dominical e tal. Eu tenho crianças lá na minha igreja que eles passavam todo dia em frente ao templo e eles brigavam com a mãe porque eles queriam entrar, porque eles achavam que era dia de culto. Eles são muito pequenininhos e eles estavam indo para a escola, estavam indo para a creche e tal. Mãe, a igreja, olha a igreja, vamos. Eles iam para o portão da igreja e não tinha culto todo dia. Então eles ficavam chorando, a mãe era a maior dificuldade de tirá-los e tal. E há uns dias atrás nós fomos entregar cestas para os irmãos lá da comunidade e deu certo deles passarem. Quando ele viu a igreja aberta, o menino mais velho, né, que deve ter uns 6, 7 anos de idade, ele saiu correndo, o outro de 4 anos saiu correndo atrás, a mãe com desespero, porque eles passaram pelo meio da rua, eles vieram assim, quando eles me viram, e eles quando me veem, é um negócio impressionante, né? Eles vêm correndo e pulam em cima de mim, seja a hora que for do culto. Teve uma vez que eles trouxeram uma priminha, os 3 vieram, pularam os 3 em cima de mim, eu caí no chão. Eu não consegui segurar os 3 ao mesmo tempo. Tem até uma foto, eu no chão e os 3 em cima de mim, né? Eles estão sentindo falta do tempo. Estão sentindo falta dessa coisa. Nós, de certa forma, descobrimos que a gente pode estar junto, mesmo não estando no mesmo lugar, né? Nós estamos aqui tendo essa experiência virtual, que não é a mesma coisa, mas que nos dá uma dimensão da virtualidade do encontro com Deus. Quer dizer, nós não precisamos do templo para nos encontrar com Deus, graças a Deus. Eu várias vezes em alguns sermões eu fiz a seguinte pergunta retórica, né? E se houvesse um governo que proibisse o templo e confiscasse o templo, como já aconteceu tantas vezes, em tantos lugares, em tantas igrejas, no regime nazista aconteceu isso, no regime comunista aconteceu isso, em até alguns lugares que se dizem capitalistas, esse tipo de coisa acontece, nos regimes islâmicos, ou nos lugares onde tem uma maioria de outra religião, no hinduísmo e tal, templos às vezes são confiscados, e eu perguntava para a igreja, irmãos, será que nós sobreviveríamos sem o templo? E Deus me respondeu. E até com uma certa pujança, porque, por exemplo, muitas igrejas estavam tendo uma diminuição da frequência, e com a vinda da pandemia, eu tenho feito lives diárias, um sábado que eu não fiz uma transmissão, foi um único sábado, porque eu estava viajando e eu não me programei para gravar. Atualmente, se eu preciso viajar, eu gravo, deixo programado, eu ainda não sabia como fazer isso, mas foi um sábado só, então são 100 e tantos dias. Quando é que eu imaginei que eu falaria à minha igreja todos os dias durante 120 dias? E que eu poderia... Poxa, é um sonho de todo pastor, reunir-se diariamente com a igreja, e isso causaria um problema, porque muitas igrejas que se reúnem diariamente tiram a vida das pessoas, as pessoas não têm tempo de cuidar dos seus familiares, né? Não pode acontecer o que está acontecendo hoje com a gente, enquanto o nosso presidente Will está aí participando e talvez ouvindo e tal, ele está cuidando de outra coisa, está cuidando da filhinha, está fazendo, né? A esposa deve ter posto ele para lavar a louça, essas coisas assim. Então, meus irmãos, claro, é lógico, né, que nós
temos um ganho, enquanto nós temos uma perda, e talvez muitos estejam com esse desejo no coração, ai, como eu queria estar na casa de Deus, mas eu posso estar com os meus queridos, louvando a Deus, eu posso participar de coisas maravilhosas, e Deus está nos mostrando aquilo que ele quis mostrar a Davi. Olha, eu não habito em casa feita por mãos humanas. A casa de a qual ele estava falando, o homem de paz de quem ele estava falando, não era Salomão, era Jesus. E Jesus veio para reconstruir e levantar o tabernáculo caído de Davi. Pedro fala isso no seu primeiro discurso, no seu primeiro sermão, lá no dia do Pentecostes. Ele diz, olha, o que está acontecendo aqui não é como alguns de vocês julgam, que eles estejam embriagados sendo ainda 9 horas da manhã, né? É a terceira hora do dia. 9 horas da manhã, não tem ninguém embriagado aqui. O que está acontecendo aqui é o que foi profetizado através dos profetas, que diz o seguinte, então virei e levantarei o tabernáculo caído de Davi. Deus está construindo a sua casa com pedras vivas, que somos nós, a igreja. O templo de Deus é muito mais do que parede, é muito mais do que alvenaria, é muito mais do que colunas e tal. Agora, a grande questão é que as pessoas que habitam este templo, que é o verdadeiro templo de Deus, eles têm uma característica, olha aqui, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Lembre-se que quando Jesus estava para vir, João Batista veio para aplanar o caminho do Senhor, endireitar no ermo a sua vereda, fazer um caminho reto para Deus, porque Deus iria chegar e ele precisava de todo o terreno aplanado. E aplanado de que maneira? Com arrependimento, com o coração contrito, com o coração preparado para receber. Agora, olha o que se diz deste homem, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Essa palavra árido aqui, deixa eu ver se eu consigo, eu acho que talvez eu tenha que fazer aqui, eu acho que não, talvez por causa da transmissão eu não vou conseguir. Bom, mas essa palavra árido aqui é uma palavra muito interessante no original. É passando pelo vale de Baca. Nas Bíblias mais antigas, a tradução está literalmente, passando pelo vale de Baca. O vale de Baca era um lugar onde havia uma quantidade muito grande de árvores chamadas tamargueiras. As tamargueiras eram árvores que, por causa de uma picada de inseto, o inseto sabia que havia uma seiva muito, muito abundante e ele conseguia, né, o pássaro também ia lá e machucava a árvore e aquela seiva saía com cheiro forte, era um cheiro acre e tudo. Depois ela endurecia e virava comida. Muitos, inclusive, hoje em dia, se você for a Israel e você for nessa região, eles vão te dar um negócio branco assim, fala, experimenta, você vai sentir um cheiro forte e tal, você vai comer, você vai sentir um gosto especial e tal. Eles dizem que é o maná. Há uma teoria antiga de que essa secreção da tamargueira pode ser o maná. Eu creio que não, porque a Bíblia diz que o maná caía do céu e tal, mas com o tempo as tradições vão tentando se apropriar das coisas. Pois bem, era uma resina forte, uma resina que poderia ser usada, eu acho até que dela são extraídos óleos essenciais hoje em dia, que se produz alguns, acho que até antigamente se produz perfumes e coisas que os arômatas costumavam usar, só que tinha o seguinte, quem passava pelo Vale de Acaba, esse cheiro ficava no ar, e era um cheiro tão forte que não tinha como não derramar lágrimas, era como descascar cebola. Então, o Vale de Baca se tornou um símbolo de um lugar onde as pessoas passavam e choravam. As pessoas
não conseguiam ficar sem que os olhos lacrimejassem quando estavam perto de muitas tamargueiras, porque as tamargueiras produziam esse cheiro no ar, e esse cheiro irritava os olhos, e os olhos, para poderem se lubrificar, derramavam lágrimas. Passando pelo Vale de Baca, né? Passando pelo Vale de Baca, faz dele um manancial. Olha que figura maravilhosa. A lágrima que cai do olho se transforma numa fonte. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, notem, qual é a característica daquele que habita neste lugar da presença de Deus, que pode ser o templo, mas é muito mais o templo virtual ou templo espiritual, a palavra é melhor, onde Deus construiu a sua morada, onde Deus está presente. É estar na presença de Deus constantemente. A força dele, olha só, louvam-te perpetuamente, então louvam em perenidade, o louvor é louvor constante, a força de Deus está nele, o coração dele está aplanado, com arrependimento, com ele passa pelo vale das lágrimas e as lágrimas dele se transformam em manancial. Ele é coberto de bênçãos assim que chove e ele vai indo de força em força e ele vai fazer o quê? Comparecer diante de Deus em Sião perpetuamente. Este é um semeador de esperanças. Este homem que descobriu o valor da presença de Deus e que apropriou-se da presença de Deus e transformou a presença de Deus em fonte de alimento, em fonte de força, em fonte de abrigo. É a sua habitação, é como o pardal que encontrou casa, é como a andorinha que encontrou ninho para si. Ele está nos altares de Deus, ele está sempre na presença de Deus. E ao contrário do que hoje em dia, até nas igrejas presbiterianas se fala, o altar não é o lugar lá na frente onde o pastor está. Venha para o altar. Não tem altar em igreja presbiteriana, pelo menos não tem altar físico. O altar é o nosso coração. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, nós estamos diante do altar de Deus. Nós estamos diante da presença de Deus. Então não fiquem dizendo por aí, olha, eu vou até o altar para me ajoelhar, para falar. Não. Claro que ao ajoelhar-se você está no altar de Deus, mas se você se ajoelhar no fundo da igreja, é altar tanto quanto lá na frente, do lado da mesa da Santa Ceia. Se você ajoelhar-se em casa, é altar tanto quanto lá dentro da igreja. Se você não se ajoelhar, estiver pendurado no ônibus e lá dentro do ônibus, Senhor, me ajuda, abençoa, dá-me graça, tá? Você está diante do altar de Deus. O altar de Deus, para nós que somos cristãos, é como o tabernáculo do deserto. É portátil. Vai com o povo. Vai com o povo. E note, não somos nós que portamos o tabernáculo. Não, é a nuvem de Deus que se levanta e sai e começa a andar e o povo vai atrás. Então, quem porta, quem é o portador de quem? É o próprio Deus. Isso nos faz semeadores de esperança. Olha só, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial. Vai indo de força em força. E isso me lembra uma história que eu ouvi há muitos anos atrás, eu não lembro se foi meu pai quem contou, ou eu acho que eu ouvi de meu pai, mas deve ter sido de algum pastor, alguma coisa assim. Acho que foi o reverendo Wilson Castro Ferreira, que foi pastor, foi da reverendo Antônio José, deve lembrar disso. Eu estou aqui com a caneca da catedral, viu? Com água, estão vendo aqui, né? O reverendo Antônio José deve lembrar dele, ele foi da Luz para o Caminho, e ele tinha umas ilustrações maravilhosas, ele era extraordinário. E eu lembro que ele contava... Oi, pois não, querido. Com a sua permissão, reverendo Wilson Castro Ferreira tem um... Pode falar. Reverendo Wilson Castro Ferreira foi meu amigo pessoal no passado, professor de Campinas também. Ele era o mesmo presbitério do reverendo nosso presidente.
Ele é do Então, o reverendo Wilson Castro Ferreira estudou nos Estados Unidos, fez mestrado lá. Ele tinha um programa na Rádio Transmundial. Sabe? Eu lembro, aquele programa era maravilhoso. Eu tive o privilégio dele ser meu pastor. Ele foi pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário de Sorocaba. Aprendi muito com ele. Eu diria assim que eu aprendi aos pés de Gamaliel, porque eu me lembro os sermões dele. Eu era criança e aquilo me fazia um bem. Aquilo era um refrigério para minha alma e tudo. A ilustração que ele contou é que ele conheceu um homem numa... Vou montar de novo, desculpe, viu? Ok. É que agora que eu percebi que meu áudio está bem baixinho aqui, deixa eu ver se eu consigo... fala de novo, reverendo, só para eu te ouvir, que estava bem baixinho mesmo. Mas é o áudio do reverendo que está baixo. É o áudio dele que está baixo. Então, não, mas está bom. Então, agora eu ouvi direito, mas eu ouvi o que ele disse, sim. E, olha, eu invoquei o testemunho dele, porque imaginei que ele conhecesse realmente o reverendo Wilson. E o reverendo Wilson contava... Tem razão. Eu olhei agora, aumentei o áudio. Tá ótimo. O reverendo Wilson contava essa história, que era a história de um homem que ele era aquele homem que ninguém nota e tal, mas ele passava por um lugar assim e tinha uma porta rangendo, ele parava, ele olhava a porta, aí ele tirava de algum lugar, eu acho que ele tinha um cinto de utilidades, tipo do Batman, ele tirava aquele óleo Singer e descobria o lugar onde estava rangendo e pingava uma gotinha ali e tal. Ele não saía dali enquanto a porta não parava de ranger. A porta não parasse de ranger, ele não ia. Ele ia passando em outro lugar, a porta não fechava direito, ele olhava ali, tirava uma chave de fenda e apertava e tal e tal. Ele pegava uma panela, pegava uma leiteira, a leiteira estava meio solta assim, ele olhava no parafuso e... Ele andava com cinto de utilidades, rapaz. Onde ele passava, ele ia consertando as coisas. E não falava nada para ninguém. Às vezes o dono demorava para perceber, falava, gente, esse portão parou de ranger. Ele molhava plantas na rua. Ele era aquela pessoa que silenciosamente plantava conserto onde quer que ele fosse. A gente conhece gente assim, mas são pessoas que pedem permissão, posso mexer nisso aqui, posso arrumar esse negócio e tal. É gente que, se chegar aqui na minha casa, vai ter serviço à beça para ele fazer. Um monte de coisinha que a gente vai deixando. Tem gente muito talentosa que em casa, né, eu costumo dizer, tem aquela torneira, já viu torneira com dor de dente? Quando a carrapeta não está funcionando, e a gente bota um pano ali para poder apertar, e ninguém vai lá e troca a carrapeta do negócio, né? E aí eu costumo brincar assim, a nossa casa já está ficando com torneira com dor de dente, que bota aquele pano ao redor da torneira e tal. Gente, nós estamos precisando de pessoas assim. Quando a gente fala em pessoas semeadoras de esperança, a primeira ideia que nós temos é pessoas que semeiam o evangelho. Sim, não tenho dúvida. Mas há outras sementes que são associadas à semente do Evangelho e que produzem boas coisas, boas palavras, gente que fala e os corações se acalmam, gente que tem a palavra certa na hora certa, gente que sabe usar o seu dom, o seu talento. Sabe aquela pessoa que você vai visitar e ela fala, eu fiz um docinho, aquela irmãzinha, eu fiz um docinho aqui, será que você quer? E ela traz aquele doce que ela fez, e você come aquele doce, e você sai dali com o coração alegre. Deus te abençoou através daquele doce. Aquele doce é um doce evangelizador, meus irmãos. Nós estamos precisando... a evangelização tradicional,
que é maravilhosa, você falar do evangelho, você dizer para as pessoas, usar lugares públicos, ou falar quando tem oportunidade, ou bater de porta em porta e tal. Esse tipo de evangelização, ela já não tem sido tão eficiente em alguns casos. É claro que Deus é maravilhoso e ele faz a obra até através de pessoas que improváveis. Eu vou pedir permissão só para contar mais uma história, para não ficar... Eu adoro contar história, se deixar, eu fico contando história o tempo todo. Mas é a história de um homem que... um pastor que há muito tempo, ele morava numa cidade pequena, ele convidava, uma das pessoas mais importantes da cidade era o juiz de direito. Ele imaginava que se o juiz de direito fosse à igreja e passasse a frequentar a igreja, aquilo atrairia outras pessoas, traria gente nova para a igreja, porque era um homem de prestígio na cidade. Então ele vivia convidando, ele tinha uma certa amizade, vivia convidando, e um dia ele olha e o juiz de direito entrando na igreja, ele lá no púlpito, já falou, que maravilha e tal, até trocou o sermão, né? Falou, hoje eu vou pregar um sermão, né, cheio de palavras jurídicas para ele ver que eu entendi, não sei o quê, e pregou, só que ele ficou preocupado, porque o único lugar vazio que tinha, os diáconos trabalharam para trazer o homem, sentaram ele justo do lado daquele homem que, sabe aquela pessoa que conversa com todo mundo fora de hora? É uma pessoa simpática, querida, mas às vezes era inconveniente. Eu falava, vamos botar justo do lado do fulano. Ai, meu Deus. Tomara que ele não fale nada de errado. É uma pessoa simples, eu gosto muito dele. Mas o juiz de direito, ai, meu Deus, o juiz de direito e tal. E o juiz de direito... Pois bem, o juiz de direito sentou do lado do homem, o homem já puxou conversa com ele. E o pastor vendo lá, né? E o pastor vendo, e você imagina, né? O pastor desesperado e pregando aquele sermão com veemência. E ele via que o homem olhava, o juiz de direito toda hora olhava e falava alguma coisa, e o homem falava alguma coisa. E ele não deixava o homem ouvir o sermão. E aí, meu Deus do céu, uma hora ele fez assim, o juiz de direito levantou, o homem botou o dedo no nariz dele, ele levantou e saiu da igreja. O pastor falou, pronto, tantos anos orando, semeando para esse homem vir na igreja, o dia que ele vem, ele senta justo do lado desse fulano, que não tem bom senso, que não tem não sei o quê, mas que coisa, ele foi para casa chateado, amargurado, amanhã eu vou lá no juiz de direito, vou pedir perdão para ele, eu vou ver o que quer. Mas quando deu 2 horas da madrugada, alguém bateu na porta. O que é que está acontecendo? Ele levantou, pois não, aqui é o doutor fulano. Ô, doutor, pelo amor de Deus, abriu a porta, entrou, entra e tal. O homem estava sem dormir até aquela hora e tal. Falou, meu irmão, o que houve? Eu queria lhe pedir desculpa hoje, eu não pude conversar. O senhor foi na igreja, saiu antes da hora. Ele falou, eu saí chateado de lá e tal. Eu falei, o que aconteceu? Eu falei, eu sentei do lado de um homem e ele começou a conversar comigo e tal. Eu fui educado. E ele começou a me perguntar umas coisas, eu não conseguia, né? Mas, olha, eu preciso saber como é que eu faço para ir para o céu. Como é que se faz para ir para o céu? Bom, senta aqui, vamos tomar um cafezinho. Não, me diz como é que eu faço, o que eu tenho que fazer? Aí ele pegou e falou, explicou o evangelho, e o juiz falou, eu quero isso aí, eu aceito sim. E orou, entregou a vida a Jesus e chorou e tal. Ele falou, benção, o senhor é bom demais. Mas o juiz, me diz uma coisa, foi alguma coisa que eu falei? Eu vi que o senhor estava ali e tal. Ele falou, pois eu estava do lado de um homem, e ele chegou, me perguntou, me deu bom dia, boa noite, eu achei muito bacana da parte dele, mas ele ficava me explicando o sermão, né? Eu comecei a ficar irritado, quase que eu falei para ele, escuta, eu sou juiz de direito, eu sou capaz de entender o sermão e tal. Mas chegou uma hora que ele virou para mim, eu já não estava conseguindo ouvir o senhor falar direito, ele virou para mim e falou assim, o senhor vai para o céu? Eu já estava irritado com ele, falei, não vou. Não vou. Aí ele virou para mim e falou, então o senhor vai para o inferno. Aí eu levantei e fiquei bravo com aquilo, porque o cara me mandou ir para o inferno. Eu falei, não, eu vou assim para o inferno, e vou agora. E levantei e saí. Só que quando eu saí, eu já alguma coisa disse, você não devia ter falado assim.
E eu fui indo para casa, eu moro perto ali da igreja e tal, e eu fui andando e eu escutava, né, os meus passos, e a impressão que eu tinha era assim, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. E passou o trem, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Cheguei em casa, eu tenho um carrilhão que toca lá, tic-tac, tic-tac, mas ele não falia tic-tac, ele falava, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno, vai para o inferno. Começou a me dar uma angústia, eu falei, meu Deus, por que eu fui falar que eu fui para o inferno? Eu não quero ir para o inferno. E eu não conseguia, me deu uma coisa, eu vim falar com o Senhor. Deus pode, é claro que não é um método de evangelização que eu recomendo, mas Deus pode fazer coisas maravilhosas. Mas deixa eu dizer para vocês, hoje nós precisamos de gente que semeiem coisas boas, mais do que falar daquela maneira, vamos dizer, engessada da evangelização. Nós precisamos de gente que ame, de gente que faça o bem, de gente que fale coisas boas. Esses são semeadores de esperança. Deus vai fazer essa semente brotar. Deixa eu dizer, nós somos calvinistas, nós temos um privilégio tremendo. Não depende de nós a conversão das pessoas. Mesmo se eu evangelizar errado, quem converte é Jesus. Mesmo se eu não souber a palavra certa para dizer, quem converte é Jesus. Agora, tem uma coisa que Deus nos fez portadores, da presença de Jesus, do amor de Jesus. É o que diz aqui, olha, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. Não adianta você falar para uma pessoa andar com Jesus, se ela olha para você e você está desanimado, sua vida é uma desgraça, você só reclama da vida, está tudo ruim, está tudo mal, você é uma pessoa insuportável, ninguém aguenta você, a tua família não aguenta você. O homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, quando ele passa pelo vale das lágrimas, as lágrimas dele se transformam em fontes. Ele é coberto de bênçãos pela primeira chuva. Ele vai indo de força em força. Então, em primeiro lugar, se você quer ser um semeador de esperança, compareça à presença do Senhor, no altar do Senhor, diariamente, mesmo que não dê para você ir na igreja por causa do isolamento social. Não é à toa que esse salmo ele começa, os primeiros 5 versículos, né? Os primeiros 4 versículos, 3, falam, é uma espécie de moldura, fala do tempo. Aí ele pega o homem que está na presença do Senhor, e aí ele vai dizer, olha só, ó Senhor Deus dos Exércitos, versículo 8, né? Escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Ele é sensível, ele é necessitado também. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. E aí ele volta para o templo. Só que não necessariamente o templo físico. Ele volta para o templo da presença do Senhor. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Eu quero terminar essa minha palavra dizendo o seguinte: o homem que confia em Deus verdadeiramente é certamente um homem que semeia esperança. Não há como estar na presença de Deus e não ser um semeador de esperança, não ser alguém que está semeando esperança. Eu quero encerrar essa minha palavra e aí eu quero passar aos irmãos. Vou pedir licença aqui um minutinho só, vou deixar de compartilhar esta página e vou compartilhar uma outra página. Deixa eu compartilhar aqui com vocês e eu espero que vocês também sejam abençoados por esta página. Deixa eu achar aqui
Onde é que está? Ok, só um minutinho. Eu já deixei de compartilhar a página anterior, né? Deixa eu compartilhar, então, agora esta página. É aqui. Deixa eu terminar com esta palavra aqui. Vocês estão escutando? Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que 1000. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol, escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe em nome de Jesus.
Amém, reverendo. Obrigado pela linda palavra profunda de Deus. Creio que abençoou profundamente todos nós nesta manhã. E, normalmente, nós temos, depois da palavra do pastor, um momento de conversa, um momento de tirarmos algumas dúvidas que ficou na preleção, ou mesmo questionar, né, fazer alguma pergunta, né, para o pastor. E eu gostaria de começar essa provocação falando sobre aquela primeira frase que o senhor apontou como não sendo o título do Salmo, né? E lá, pastor, fala o seguinte, naquela primeira fala, Salmo dos filhos de Corá, correto? Isso. Agora, a minha pergunta para o senhor realmente uma provocação, no sentido de que Corá não é aquele primo de Moisés, desculpa, primo de Moisés, que atentou contra Moisés e houve da parte de Deus, né? Aquele castigo divino que consumiu toda a família dele. Como que agora nos Salmos aparece os filhos de Corá? É uma boa pergunta. É possível que, quando se diz a família dele, fala-se talvez da família mais próxima dele e não de todos os parentes da tribo dele, né? Há duas hipóteses que nós podemos inventar, e eu quero dizer assim, essas hipóteses são minhas. Eu até, quando você falou, eu dei uma procurada aqui, que eu tenho um livro que eu estou para ler há algum tempo, que fala sobre a revolta de Corá e todas as coisas, até queria ver se eu achava aqui, né? Está bem aqui pertinho, eu tinha deixado aqui, era uma das próximas leituras que eu ia fazer. E eu prometo que, quem sabe, eu te dei uma resposta mais fundamentada. Mas a minha teoria é de que pode haver mais de um Corá, né? Houve um Corá lá no deserto que se revoltou contra Moisés, e ele fazia parte de uma tribo levítica, porque ele estava reclamando justamente porque a família de Arão, porque a autoridade de Moisés, porque não sei o quê. Pode ser que esse nome tenha se repetido no decorrer da história e que mais tarde um desses descendentes tenha se dedicado especialmente ao canto e a essas coisas. Até deixa eu dar uma olhada aqui. É possível, deixe-me ver, eu estava aqui aberto, né? Deixa eu ver quem é o Corá aqui, se essa... Eu falo isso, reverendo, porque assim, na leitura que a gente leu antes, né, no primeiro Salmo, a gente fala sobre a bondade, a misericórdia do Senhor. Isso. E assim, é uma leitura minha também que eu faço, né? Porque realmente eu não sei se refere ao céu mesmo Corá, né? Mas é provável que... Mas assim, fazendo uma leitura muito superficial, se realmente esse Corá, esses filhos de Corá se referem à família desse Corá lá do passado, houve uma conversão. E também isso reflete a misericórdia de Deus, né? Exato. Pela família, né? Exatamente. Pela preservação da família, a bondade de Deus, né? A graça de Deus se revelando lá no futuro. Então, né? eu vou te dar uma resposta mais técnica, até depois eu posso até escrever um mini artigo para você distribuir entre as pessoas que estão conosco aqui sobre esse assunto, porque eu estou aqui trabalhando só com hipótese minha e eu acho isso meio perigoso. Agora, deixa eu contar rapidamente uma história que tem a ver com isso que você falou e que muito me comoveu na época. Eu fiquei muito... Aquilo me abençoou demais. Eu tive o privilégio de conhecer o reverendo Antônio Elias e de estar com ele até os últimos dias. O reverendo Antônio Elias morreu com 97 anos, e eu, nos últimos 2 ou 3 anos, eu visitei várias vezes e conversei muitas vezes com a dona Maria José, que era uma mulher extraordinária, que também é falecida. Né? E a dona Maria José, um dia ela estava me falando dos livros que ela estava escrevendo e tal. Né? Deixa eu ver aqui, Corá. Achei aqui o Corá. Deixa eu ver se a Bíblia me fala alguma coisa sobre esse Corá aqui, se a minha
se o meu Bible Works, é que eu estou usando aqui na internet, ele não funciona tão bem quanto no computador, eu ainda não instalei o Windows aqui. Eu prometo fazer uma pesquisa aqui. Bible não, Logos Bible. Ela me disse uma coisa, que uma tristeza muito grande que ela tinha era de ver os filhos de Eli sendo castigados por causa da sua maldade, ali no início do livro de Samuel, né? E que ela imaginou que Samuel, tendo sido criado no templo, aquele menino que ouviu a voz de Deus, que foi um homem de Deus tão grande e tal, teria filhos melhores. E no fim da vida de Samuel, o povo usa como argumento para pedir um rei, falou, olha, os seus filhos não seguem como você, eles não são homens confiáveis, não são homens de Deus. E ela dizia para mim assim, ela fala, sabe, pastor, eu fico tão triste de ver que um homem de Deus, os filhos muitas vezes não seguem o que esse homem de Deus fez. E acho que isso também tinha a ver com uma experiência própria, porque hoje, graças a Deus, os filhos do reverendo Antônio Elias são todos convertidos e tal, mas alguns filhos do reverendo Antônio Elias deram muito trabalho. Um deles, o próprio Caio Fábio, que não é filho de verdade, mas é um filho do coração, e que deu muito trabalho na adolescência e tal. E ela acho que imaginava e pensava em tantos homens santos, homens e mulheres de Deus, cujos filhos se afastaram das coisas de Deus. Mas um dia eu fui na casa dela, pastor, vem aqui, eu queria te mostrar uma coisa que eu descobri. Eu não lembro o versículo onde está, mas ela mostra aqui que os netos e os bisnetos de Samuel trabalhavam para o Senhor e foram valorosos no trabalho do templo. E aí ela fala, olha só, a Bíblia diz que Deus usa de misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus preceitos. E aí ela citou aquele texto de Ezequiel, que diz que se o pai pecar, ele vai morrer. Mas se o filho seguir o caminho do Senhor, ele vai sobreviver. A alma que pecar, essa morrerá. Então, ela estava dizendo, às vezes, a misericórdia de Deus não aparece lá no... Quer dizer, ela aparece em eliminar uma raiz má, para que lá na frente, uma planta que veio dessa raiz seja boa e seja abençoada. Então, Deus, às vezes, elimina essa raiz má para não prejudicar aquela planta lá 200, 300 anos depois que Deus está colocando. Quantas pessoas da família de Davi e da família de Jesus, a Bíblia diz, fez o que era mal perante o Senhor e foram castigados de maneira exemplar. Manassés, por exemplo, que ficou leproso, mas dele veio Jesus Cristo. Quer dizer, da semente dele. Então, eu tenho a impressão, eu vou fazer uma pesquisa sobre esses filhos de Corá, se eles têm origem naqueles da revolta, ou se é apenas uma coincidência de nomes, o que pode realmente estar acontecendo. Reverendo Evaldo, com a permissão do Maurício e a sua permissão... Reverendo Antônio José, só fala um pouquinho mais alto, porque o áudio do senhor está bem baixinho. Pode falar um pouquinho mais alto. Porque o áudio está aqui no máximo meu aqui. Mas é o microfone. Certo. Eu estava... Está me ouvindo? Sim, melhorou. Agora, está me ouvindo bem? Agora sim. Isso. Agora então, sim. eu estava lendo aqui o que diz o Dr. Charles Van Gemeren, que é um grande especialista no Antigo Testamento, um dos maiores especialistas do mundo, esse hebraísta. Ele está dizendo que os filhos de Corá não se referem aos filhos de Corá, se referem-se à família dos coraitas. A tribo dos coraitas eram das partes da tribo de Levi. Então, ele quer dizer, ele diz que não é salmo dos filhos de Corá, é salmo dos coraitas. Então, necessariamente, não se refere aos 3 filhos de Corá, que a Bíblia faz menção no livro de Números, mas se refere salmo dos coraitas. Havia 3 grandes famílias. Ezequiel, e dizem, Manassés não andou segundo os caminhos de Davi, seu pai. Davi não era pai de Manassés. Então, aparece muito no Antigo Testamento. Então, o rei Joás não andou segundo os caminhos de Davi, seu pai. Davi viveu 400, 500 anos antes de Joás. Então, é uma expressão usada para a descendência. Então, não seriam os filhos necessariamente de Corá, mas seriam aquele de Números, né? Isso é o que diz o Dr. Charles Van Gemeren na sua obra do Antigo Testamento, que ele é um dos maiores especialistas do Antigo Testamento no mundo.
Então, eu estava lendo aqui, fui ver o que diz o Dr. Charles Van Gemeren sobre o assunto. Ele Olha diz aí. Que é filho dos Nada coraitas, como... né? Salmo dos coraitas. Aparecem, inclusive, vários salmos, 42, 43, 84, Salmo dos filhos de Corá. Ele disse que está errada essa frase. É Salmo dos coraitas. Corá é um dos 3 filhos de Levi. Tem os meratitas, os coraitas e os... cada um deles tinha uma função naquele tabernáculo, né? E uma das funções dos coraitas era justamente dirigir o cântico congregacional. Né? E é isso aí, muito bom. Nada como ter um scholar por perto. Não, é porque o Dr. Charles Van Gemeren foi meu professor de hebraico, então foi ver o que ele dizia. Olha a qualidade da live, hein? A qualidade Você da vê? live da UPH. E o perigo de eu falar as coisas aqui, né? Agora, reverendo Antônio Elias, reverendo Antônio José, quase acertei. Quando o senhor colocou fone de ouvido, o seu áudio melhorou muito. Pode ser a conexão do fone, reverendo. A conexão do fone no computador, pode ser. Deve ser isso. Meus irmãos, está aberta aqui para os irmãos que quiserem fazer alguma pergunta, por favor, porque eu tenho uma lista de perguntas. Se os irmãos... André, quer falar, André? Tem que desmutar, por favor. Sim. Que, na verdade, eu estava me sentindo como aqueles mais antigos daquela época, né? Uhum. Desejando estar no templo. E o conselho da igreja, eu acho que, na verdade, foi Deus mesmo que fez isso. Ele fez um mimo para os mais antigos e para os pais de filhos pequenos. Fez o drive-thru, né? Exatamente. Foi. Que ideia maravilhosa. Eu sou chorão, mas eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Que ideia maravilhosa. Eu acho que vale a pena contar como é que foi, porque eu acho que a gente precisa aprender a semear a esperança com criatividade. E a igreja lá deu um exemplo de criatividade. Olha, eu fiquei encantado com a ideia. Foi tremendo. Nós chegamos na igreja, né, no shopping, ali no estacionamento, os diáconos já estavam com as bandejas e iam servindo aos carros, as pessoas que estavam dentro, e a gente deu a volta. No shopping tinha uma parte do estacionamento lá que foi reservado para isso. Então, a gente foi colocando os carros um atrás do outro, a igreja já tinha preparado o som lá, o reverendo Everaldo trouxe uma palavra maravilhosa. Então, nós participamos da Santa Ceia lá, foi lindo, foi tremendo. Eu vi as fotos, maravilhoso, viu? Eu fiquei... Foi um mimo, papai, foi tremendo. Então, eu ganhei mais um tempo. Eu estava aqui muito choroso, porque eu estava vendo a Santa Ceia na igreja, né? E por causa da organização do templo lá, é um templo para 500 pessoas, mas as cadeiras, elas são aquelas cadeiras de fileira. Então, de 2 metros em 2 metros, na verdade, ficaram 70 pessoas, inclusive a equipe. Quer dizer, para 500 ficou muito pouca gente, né? Então, essas pessoas participaram da Santa Ceia. Então, realmente, foi coisa de Deus mesmo, foi muito bom, viu? Foi muito bom. Eu espero que outras igrejas copiem a ideia, foi realmente maravilhoso. A ideia é maravilhosa, é replicável. Eu achei de uma felicidade. Olha, louva a Deus. Posso compartilhar aqui uma página? Dá licença, porque só para os irmãos verem como é que foi, que eu tenho aqui. Dá licença um minutinho, só rapidinho para os irmãos verem. Estão vendo aí o JR segurando o cálice, né? Deixa eu ver se tem mais imagens aqui. Deixa eu aumentar. Eu acho que... Será que só tem essa página? Eu acho que sim. É que o senhor está na página da igreja ali do Instagram, né? Do Instagram. Já deve ter isso mesmo. Tem um vídeo que foi rodado, o pessoal tem acesso ao vídeo depois, quem quiser. Para mim não apareceu, não. Eu tenho o vídeo que posso deixa passar. eu ver se eu acho aqui a Igreja das Américas no Facebook, porque às vezes é. Mas se alguém tiver alguma outra pergunta, a hora que eu tiver aqui, eu posso passar para os irmãos.
Meus irmãos, está aberto aí, se alguém quer fazer alguma colocação. Eu estava vendo, o reverendo Evaldo, ontem eu estava vendo no INC, que é o Invisible College, não sei se o senhor conhece, em Belo Horizonte. Não conheci. Eles fizeram uma pesquisa, até eu estava compartilhando com os irmãos antes, sobre a igreja na pandemia. Então, eles fizeram uma pesquisa com 250 igrejas, dos reflexos, né, que aconteceram nas igrejas. E uma das coisas interessantes nessa pesquisa que saiu é o reflexo das doenças emocionais, né? O grande número, né, como isso aumentou assim de uma forma espantosa. Olha, eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo que eles trouxeram, né? Então assim, um dado, né, um dos dados dessa grande pesquisa que eles fizeram, né, o aumento nas doenças emocionais nesse tempo. E um outro dado que eu achei fantástico que eles trouxeram, quase 40% das igrejas pesquisadas não fizeram absolutamente nada para estender a mão para esse problema, né, que estava acontecendo na época da pesquisa, mas está ainda acontecendo, né? Então, existe, por parte da nossa postura como igreja, né, uma tarefa aí a cumprir, né? E uma demanda muito grande no estado dessas pessoas. Então, precisamos também plantar esperança nesse sentido, né, meu irmão? Deixa eu dizer uma coisa interessante sobre isso. Primeiro, é verdade, eu estou sofrendo isso. Eu e a minha esposa, nós dois estamos profundamente abalados com toda essa história. Minha esposa, principalmente porque está trabalhando 3 vezes mais do que ela trabalhava, ela está trabalhando em casa, agora ela tem que preparar a aula, gravar, e está fazendo cursos para poder se especializar. Eu, que costumava pregar 4 ou 5 vezes por semana, estou pregando 13, 14 vezes por semana, estou fazendo lives diárias, tenho feito aconselhamento por telefone, tenho conversado com as pessoas que têm passado por momentos difíceis, né? A gente fica numa situação, porque a gente até então tinha um jeito de fazer, por exemplo, morria alguém, a gente dava aquele apoio, estava junto, estava presente e tal, e hoje a gente não pode estar junto das pessoas. As pessoas que mais precisam de visita hoje em dia são as pessoas idosas, que estão se sentindo abandonadas e tal, e a gente não tem como fazer isso. Agora, há uma criatividade muito grande fora e dentro das igrejas. Fora das igrejas existem inúmeros grupos usando de uma criatividade maravilhosa, e a gente precisa observar essa criatividade desse pessoal e copiar. Esses dias eu ouvi um palestrante, quem foi? Eu acho que foi o Ailmer, não? Eu não lembro quem foi que falou assim, olha, nós precisamos aprender a pregar como a Netflix. A Netflix prende você durante 2, 3, 4, 5 horas. Isso, para mim, foi uma falha, por exemplo, do sistema de ensino no país. Eu me lembro, quando eu era adolescente, isso lá pelos anos de 1970, que eu aprendia tanto quanto, ou talvez mais, assistindo o telecurso 1º e 2º grau. Eu saía da escola, eu acordava de madrugada, assim, 5 horas da manhã, para assistir o telecurso 1º grau, para assistir o telecurso 2º grau, e ir para a escola já sabendo a matéria. E eu era adolescente, eu era criança. E o telecurso não era feito para mim, para o tipo de público que era eu. Eu era curioso, era feito para adultos. Gente, aquela tecnologia, quem assistiu Vila Sésamo, sabe que Vila Sésamo ensinava e prendia a atenção. Nós estamos com crianças que estão sem escola porque não tem celular, porque não tem conexão da internet, e tem a televisão em casa. Por que o MEC e as secretarias de educação não estão transmitindo as aulas pela televisão, ao invés de só transmitir as aulas por uma elite? Não é bem elite, porque hoje em dia todo mundo tem celular, mas não é assim, não. Tem gente que tem um celular daquele antigo, que não dá para assistir nada,
e tem 5 filhos que precisam usar o celular. Tenho na minha igreja pessoas que, quando um assiste aula, o outro não pode assistir. Então, a gente está fazendo uma campanha para tentar... Se tem celular em casa usado, que você não usou porque você trocou por um melhor, doa para a gente, que nós vamos fazer chegar na mão dessas crianças. Se quiser doar um chip também com pelo menos 1 mega de internet mensal, essa criança já vai poder ter aula. E nós não estamos fazendo isso. Nós poderíamos encabeçar essa campanha. Eu recebi uma proposta maravilhosa de um grupo, que até depois os pastores, se quiserem, eu indico o nome de vocês. É o Christian Vision. Christian Vision, ele aproveita de uma lei que obriga o Google e as empresas de tecnologia a reservar 0,1% para ação social. Então, eles vão até o Google e dizem assim, olha, nós realizamos uma ação de prevenção de suicídio e de ajuda às pessoas em sofrimento. Isso antes da pandemia. E nós gostaríamos de contar com este 0,1% do faturamento, que é uma fortuna, é uma baba de dinheiro. Para quê? Para colocar no Google mensagens, quando uma pessoa digita assim, olha, estou desesperado, ela é encaminhada para um vídeo onde fala de desespero, e ao final do vídeo pergunta, você gostaria de conversar com alguém sobre isso? E as igrejas que são parceiras e que participam dessa parceria, e eu sou parceiro, existe um processo que é simples, não é nada difícil, basta você me dizer, olha, a minha igreja tem interesse, e me dá o telefone, que eu passo para o rapaz liga para você em menos de 15 dias, eles estão desesperados, porque eles têm muito dinheiro, vão perder esse dinheiro e tem poucas igrejas. Eu passei a receber e-mails de pessoas, uma pessoa que estava dizendo que estava querendo se matar, outra pessoa, eu estou recebendo atualmente cerca de 2 ou 3 e-mails por semana, mas o potencial é eu vir a receber de 10 a 20 e-mails por dia pedindo ajuda. Os vídeos são maravilhosos, depois eu posso mandar para vocês verem, são vídeos muito bem feitos, são igrejas, a maioria das pessoas com quem eu conversei são presbiterianos que estão fazendo esse processo. Então, eles pegam num raio de 5 ou 10 quilômetros ao redor da tua igreja, qualquer pessoa que entrar no Google e dizer uma frase, olha, como me matar? Como tirar a vida de uma maneira sem dor. Essa pessoa é encaminhada para assistir um vídeo. E esse vídeo, no final, tem um lugarzinho onde ela põe a mensagem, o e-mail vem para mim. E eu respondo o e-mail dizendo, meu amigo, você está passando por esse momento e tal, você gostaria de ler, de conversar, de telefonar, de assistir um culto, de alguma coisa. E, olha, eu tenho tido um retorno por enquanto muito tímido, mas que tem um potencial maravilhoso e está à disposição, é dinheiro do mundo, é dinheiro da propaganda do Google, que muitas vezes é usado para pornografia, não é esse dinheiro, é claro, que está sendo desviado no bom sentido, né? Está sendo canalizado para que igrejas evangelizem. E aí é aquela pessoa que digita para você e fala assim, me evangelize, pelo amor de Deus. É uma maneira de semear esperança. Eu achei o vídeo aqui do JR, se quiser eu posso passar. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta sobre o tema de hoje? Meus irmãos, está aberto. Eu tenho mais uma pergunta aqui sobre o tema, mas eu vou passar para os irmãos, porque eu já fiz 2. Então, para nós encerrar, reverendo, o senhor falou uma palavra muito, que para mim foi muito pontual, portar a presença de Jesus. O senhor falou isso na sua fala, que somos chamados, né, portar a presença de Jesus. E pensando nisso, tem uma expressão de Paulo, e aí, como a gente está aqui com 3 professores, né, eu não lembro de outro apóstolo falar isso na palavra de Deus, a não ser Paulo, pode ser que tenha, mas é uma expressão que eu
eu amo demais. É a expressão em Cristo, né? E eu gostaria, se possível, tem alguém falando aqui, peraí. Aproveitando que o reverendo Antônio José também está aqui, eu lembro que o reverendo Antônio José fez um vídeo lá na catedral, ainda eu acho que faz uns 5 ou 6 anos atrás, na época tinha o Ecos da Catedral, eu não sei se ainda tem, mas que ele explicava sobre a expressão em Cristo, né? E para mim foi muito edificante, né? Essa abordagem. E aí, pegando, né, a sua fala, reverendo Evaldo, portar a presença de Jesus e estar em Cristo. Existe uma conexão nisso aí? Eu creio que existe perfeitamente. Você tem razão. Eu estou fazendo aqui uma pesquisa rápida da palavra da expressão em Cristo. Ela vai aparecer sempre no apóstolo Paulo, é uma expressão muito típica de Paulo, aparece em Efésios, 1 Tessalonicenses, Gálatas, duas vezes em Gálatas, Romanos, mais vezes em Gálatas ainda, Filipenses, 1 Coríntios, Romanos, Timóteo. Essa expressão em Cristo é uma das chaves de interpretação da cristologia de Paulo. Eu creio que o reverendo Antônio José deve ter tratado exatamente desse assunto, porque a maioria dos autores sempre destacam que essa expressão em Cristo é uma expressão locativa que indica que, até 1 Coríntios diz assim, aos santificados que estão em Corinto e estão também em Cristo Jesus. Mostra que o cristão está ao mesmo tempo em dois lugares. Ele está no local, ele está neste mundo, mas ele está espiritualmente em Cristo. Porque eu acho que existe um engano da nossa parte, até não é bem um engano porque está baseado em textos bíblicos, mas talvez uma compreensão mais estreita. Qual é a compreensão? Nós achamos que Jesus Cristo está em nós individualmente. Bom, fisicamente, Jesus Cristo está no céu. Ele está em nós espiritualmente pelo Espírito Santo. Então, os testemunhos de Jeová até nos acusam, dizem, vocês dizem que 2 corpos podem ocupar o mesmo lugar no espaço e tal, porque eles têm aquela visão de que Jesus não é o Filho de Deus e tal. Mas, claro que nós não estamos dizendo que a pessoa física de Jesus, como os católicos dizem, quando eles comem a hóstia, é apropriada por nós. Não, a presença espiritual, a união com Cristo é uma união espiritual que se dá pelo Espírito Santo. Mas, na verdade, o que acontece não é que Jesus está em cada um, ele está na igreja, e nós somos incorporados à igreja, e por isso nós estamos em Cristo. Então, na verdade, nós fazemos parte de um projeto muito maior do que nós. Quem somos nós para ter Cristo todo em nós, no sentido pleno da palavra? É claro que Jesus está plenamente em nós, porque a esperança da glória e a esperança do Espírito Santo é plena dentro do nosso coração. Nós somos cheios do Espírito. Mas a ideia é que nós estamos nele. E ao andar, nós somos parte do seu corpo. Então, Jesus disse, por exemplo, aos discípulos, e eu sempre discordei, se eu estivesse lá e eu ia dar uma de Pedro, eu ia dizer, não, Senhor, desculpa, eu discordo do Senhor. Até o dia que eu entendi que Jesus disse assim, é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Aí eu falava, não, Senhor, melhor que o Senhor vá, é melhor que o Senhor fique. Que história é essa, melhor que o Senhor vá? Não, fica, e tal. Só que aí eu entendi que a presença física de Jesus no seu ministério era limitada. Ele demorou para chegar para ressuscitar Lázaro, ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, porque era uma presença física. Quando ele vai para a presença do Pai fisicamente, e ele está na presença do Pai hoje, nós temos um ser humano representando nós na Santíssima Trindade, olha que coisa maravilhosa, nós fomos incorporados a isso. O próprio Jesus enviou o seu Espírito e a presença de Jesus se multiplicou por milhões.
Onde há um cristão, está o braço de Jesus, está a mão de Jesus, está a palavra de Jesus. Quando um cristão abraça alguém, é Jesus que está abraçando aquela pessoa. Quando um cristão vai a um lugar levar alimento, é Jesus quem está levando o alimento naquela pessoa. Por isso, essa ideia de estar em Cristo é chave para a gente entender a visão da união com Cristo em Paulo. Quero passar a palavra a quem sabe mais do que eu. Acho que o reverendo Antônio José pode esclarecer esse assunto muito melhor do que eu. Reverendo Antônio José, o senhor tem uma palavra sobre isso? Não, ficou mudo. Reverendo Antônio José está mudo. Acho que é a conexão aí do seu microfone. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Ok, agora sim. Agora sim. Melhorou bastante. Eu não tenho nada a acrescentar. O reverendo Evaldo explicou bem, ele elucidou bem o assunto, tem a minha compreensão e a minha bênção. Estou muito feliz, satisfeito com a abordagem de hoje, Salmos 84. O reverendo Evaldo foi muito feliz, eu conheço há muitos anos, é um homem de Deus. Seu irmão, Edivaldo, é um grande amigo meu, então estou satisfeito em estar participando desta manhã. Meu irmão foi seu aluno lá no doutorado do Andrew Jumper. Eu queria apenas ressaltar algo. A palavra fala que nós somos até o bom perfume de Cristo. Apesar de haver alguns perfumes aí estragados, né? de mau odor. Mas perfume que caiu mosca. Nós portamos Cristo, né? Porque quando nós chegamos, somos embaixadores, somos representantes de Cristo naquele lugar onde estamos, né? Mas a Bíblia fala que nós até externamos o bom perfume de Cristo. Então, isso é muito interessante. Estar em Cristo e portar Cristo, porque nós somos seus representantes. Por isso, somos chamados cristãos, né? Pequenos cristos ou seguidores de Cristo, né? Muito boa a palavra do reverendo Evaldo, palavra abençoadora. E aquela música veio fechar muito bem, né? Falou profundamente. A música é do reverendo aqui de Niterói, gente. Josué Rodrigues, e foi cantada pelo hoje está ruim, hein? Pelo João Alexandre. Amém, meus irmãos. Já estamos aí a 1 hora e quase 2 horas de live, né? Quase 2 horas de live, porque a palavra ela nos enche de alegria e de prazer, né? De falarmos das coisas de Deus, das coisas do alto. E é um prazer estar com os irmãos também, né? É uma grande alegria estar com cada um dos irmãos nessas manhãs de sábado, que têm sido muito abençoadoras. Meu irmão Evaldo, em nome da federação, eu quero lhe agradecer o amor, o carinho que o senhor sempre estendeu ao Ministério dos Homens do nosso presbitério, né? O senhor sempre foi um braço apoiador. Obrigado por esse amor, por esse carinho que o senhor tem dedicado à Igreja de Cristo, em especial ao trabalho masculino aqui do nosso presbitério. Que Deus muito lhe abençoe, meu querido. A gratidão é minha. Amém, querido. Amém. Obrigado pela palavra de hoje, obrigado por tudo. Eu quero agradecer aos pastores, reverendo Antônio José, que está conosco, caminhando, pelas suas sempre sábias palavras, reverendo Isaías, que todos os sábados está conosco aqui, que Deus muito lhe abençoe, meus reverendos. Reverendo Isaías se tornou um homem tecnológico. Olha, eu sonhava eu tinha esperança de vê-lo um dia se tornar um homem tecnológico, e ele está arrasando, hein? Está mutado, reverendo Isaías, está mutado. Tem que apertar o microfonezinho. Aí, pronto. Eu sou da época jurássica, mas estou tentando, né? Estou tentando
com a devida assessoria. Então, é um prazer estar me comunicando com os irmãos. Amém. Obrigado. Eu vou passar a palavra para o irmão Gilson, meu irmão, presidente da nossa sinodal, para que ele possa fazer o convite para os irmãos aí, o próximo trabalho aí. Meu irmão, está com a palavra, querido. Primeiramente, estão me ouvindo? Primeiramente, sim. Como sempre, saudar essa federação por esse trabalho maravilhoso que muito tem edificado as nossas vidas. Bom rever aí o pastor Evaldo, que tem edificado muita gente. Agradecer também ao secretário sinodal aí, reverendo Antônio José, que é meu pastor, e sempre fonte de bênção, o pastor Isaías, secretário presbiterial dessa federação, pessoa muito amada, e todos os homens da Federação Rio de Janeiro, que Deus possa estar abençoando. Eu, toda semana, estou sendo abençoado pelo Senhor. Agora, eu queria lembrá-los da nossa programação falando sobre missão, que nós colocamos essa programação para todas as terça-feira de cada mês, porém, nós estamos tendo um problema, com dificuldade, que os nossos pastores, Antônio José e o pastor Romeu, pela grade de atividade no seminário, não vão mais poder nessa data. Em princípio, a gente vai sair dessa data já começando por essa semana. Em vez de ser na terça-feira, vai ser na quarta-feira. A pessoa convidada já está disponível na data que nós colocamos. É o reverendo Márcio Aparecido Duarte, da cidade de Rio Grande. Essa cidade fica no Rio Grande do Sul. Ele está num campo missionário lá, promissor, com muito sacrifício. Ele compartilhou para nós que ele está numa cidade que tem mais espírita do que em Salvador. É a cidade considerada a cidade mais espírita do Brasil. Logo, um jovem pastor nessa cidade precisa de bastante apoio, bastante oração. Seria interessante que nós estivéssemos aqui na quarta-feira para ouvir a experiência desse irmão. E o pastor Beranger e mais o pastor José Cavalcante também está convidado a estar conosco nessa live, quarta-feira, 20 e 30 horas, dando apoio nessa nossa campanha de tornar conhecido o trabalho da JMN. Muitas das vezes abraçamos missões de outras denominações, não que seja proibido, é bom que faça, mas, como diz a palavra, começar pela casa, pelos domésticos da fé. E no nosso caso, nós estamos falando da JMN. Vamos estar conhecendo o trabalho, já tivemos a abertura inicial, o pastor de Varre sai falando conosco. Nós vamos rodar pelo Brasil conhecendo o que acontece nos nossos campos. E eu preciso que vocês estejam presentes na nossa programação. Quarta-feira, divulgue, fala com seus homens e se faça presente na nossa programação. Nós precisamos desse apoio. Acima de tudo, é divulgar o trabalho missionário, já que estamos no mês chamado Mês das Missões. Obrigado aí, Maurício. Maurício, eu tenho duas perguntas a fazer ao nosso querido presidente, né, o Gilson. Gilson, que alegria te ver, viu? Deus te abençoe. E primeira pergunta é, vocês têm algum cartaz que eu possa divulgar nas minhas redes sociais? Alguma arte? Se não tiver, me passa as informações, eu mesmo posso fazer e passo para vocês. A gente tem outros irmãos que também podem fazer para a gente divulgar, que é uma maneira bem bacana de fazer isso. Tá? Maurício, pode responder ele aí. Reverendo, está com o Will a confecção legal. Então, e o canal do Zoom, né? Está então, em ótimas mãos. E ele está fazendo agora, final de semana, a gente vai... Porque, assim, são coisas que a gente tem que fazer, não pode ficar muito antes, porque muito tem muitas lives tem que ser mais ou menos perto. Então, pede para ele me passar... Final de semana. Isso, pede para ele me passar. A segunda coisa, Gilson, vai ficar gravado? Vai, joia. Porque eu, na quarta-feira, das 20 horas até as 9h30, inclusive Maurício é meu aluno, eu tenho a impressão que... na quarta-feira é o pessoal do primeiro ano, não é a sua turma. Eu estarei dando aula de grego para o pessoal do primeiro ano. Eu não poderei estar presente no horário, mas eu gostaria de ver depois, por isso que eu estou perguntando se está gravado, se vai ser gravado,
para eu poder assistir. Na hora eu estou pensando em entrar rapidinho, discretamente, enquanto eu dou a aula, apenas para marcar a minha presença, mas eu nem poderei assim dar uma saudação, nada assim, porque eu estarei dando aula. Então eu peço perdão aos irmãos. Como eu dou aula por outro aplicativo, eu consigo entrar pelo Zoom e pelo menos marcar a minha presença lá. Mas eu peço perdão, eu não tenho como participar de toda a reunião, justamente porque na quarta-feira, esse é um problema dos professores, né? Que é o problema do Homer e do reverendo Antônio José, são justamente as horas de aula que nós estamos. Então, Gilson, já peço perdão antecipadamente, mas eu vou divulgar para os homens da minha igreja e vou divulgar na minha rede social, assim que eu tiver a arte, tá bom? Reverendo Evaldo, Carlinho, tudo bem? Oi, Carlinhos, tudo jóia? Abraço e beijo na Bia aí, por favor. Deixa comigo. Seu cabelo me inveja. Mas tudo bem. Agora, eu quero dizer o seguinte... Eu vou mentir para a Bia, viu? Eu vou dizer que todos vocês mandaram beijos e abraços, porque aí eu dou um por um, tá? Isso. Me dá compensa. Usarei a tática também. Reverendo, eu quero dizer para o irmão, eu gostaria que o irmão entrasse na hora do seu recreio, na quarta-feira, e nos desse uma saudação dentro do hebraico, uma palavrinha, e contasse para a gente, estou dando aula de hebraico. Hoje eu falei sobre isso. Rapidinho. E sai e vai embora. E assim pode ser em grego, tá bom? Grego, Carlinhos. Grego, eu falei hebraico. Grego. Não sendo em russo, né? Não sendo em russo. Eu vou entrar e falar Kalinictus, boa noite. Boa noite. Tá bom, querido. Na hora do recreio, o senhor vai ter um tempo maior, não precisa comer nada disso, beber nada, e fazer isso com a gente. Vai ser um prazer imenso. Eu vou tentar, porque, na verdade, eu vou dar aula pelo computador, e pelo computador não tem recreio. Mas eu dou uma paradinha, eu dou um jeito, pode deixar. Vamos ver se eu consigo. Você que estaria ao vivo lá. Obrigado, meu irmão. Prazer imenso. Um abraço, querido. Meus irmãos, aproveitando que a gente já está falando sobre recados aqui, o Willen está por aí, Willen? Por favor, Willen. Eu estou aqui no meu protético, mas estou. Tá bom, meu irmão. Willen, quer falar sobre o trabalho O Hino do Coração? Vamos divulgar esse trabalho? Sim. Meus irmãos, bom dia, acho que já são boa tarde, né? Todos. Meio-dia. Meio-dia. Não, enquanto eu não almoço, é bom dia. Então está bem. Bom dia a todos. Esse evento surgiu principalmente para atender aqueles nossos queridos irmãos que terão mais dificuldade de voltar aos cultos presenciais, para dar um afago, um carinho aos corações, cantando os hinos dos inários, de vários inários, para atender os irmãos das nossas igrejas, como das igrejas co-irmãs. E está sendo uma bênção. E eu preciso muito das orações dos irmãos, como também da possibilidade dos irmãos compartilharem e divulgarem. Também tem sido uma oportunidade de evangelização muito grande. Vários irmãos, vários conhecidos da igreja católicos, inclusive espíritas, estão assistindo e passam um relato da bênção que está sendo aos seus corações, mesmo sem conhecerem os hinos, mas assistem. Inclusive, eu sei de uma líder de centro espírita que recomendou a todos os seus liderados, eu não sei como eles falam lá, a assistirem, e ela mesma foi me passando as impressões deles. Tá? Então, está sendo uma bênção, e eu gostaria muito de contar com os irmãos, com o apoio dos irmãos, que os irmãos divulguem nas suas igrejas e participem, estejam presentes ou assistam depois, tá bem? Porque Amém. São os nossos hinos. Obrigado, Maurício, pela oportunidade.
Maurício, eu queria só complementar, né? Sim. Nós já tivemos 2 edições do hino, né? Do Meu Coração, e vamos ter na próxima quarta-feira, novamente às 16 horas, 4 da tarde. A primeira edição já teve mais de 3.600 acessos. A segunda já passou dos 3.000 também. Então, é uma forma de evangelizar, né, e de edificar os crentes. Então, você é convidado a participar. Estou falando em nome do Ilen, em nome do reverendo Renato. Amém. Assim, muito obrigado, Rev. Muito obrigado. Ilen, que Deus continue te abençoando, meu irmão. Você tem sido um vaso de bênção, né? Assim, eu vou lhe falar assim, bem particularmente na minha vida e para a nossa igreja como um todo, para o nosso presbitério, que eu sei que você tem sido bênção para muita gente. Que Deus realmente continue te abençoando. A gente vai orar por você, meu irmão, por esse trabalho. Então, quarta-feira, 16 horas, temos esse trabalho de O Hino do Meu Coração. Meus irmãos, quero agradecer em nome da federação pela participação de cada um de vocês aqui. Que Deus abençoe sua vida. Lembrando que sábado que vem estaremos novamente aqui, né, às 10 horas da manhã, com a igreja de Copacabana. Meu irmão Celso, está quietinho aí, meu querido. O irmão Celso, né, com o seu convidado, né, meu irmão? Próximo sábado, 10 horas. Exatamente. Sábado, convido os irmãos, sábado que vem, 10 horas, estaremos aqui com o nosso preletor, que é o nosso pastor que está abrindo o nosso missionário, que é responsável pela implementação da primeira igreja presbiteriana no Panamá. Está fazendo um trabalho muito lindo lá. Amém. Com certeza terá boas histórias para nos contar. Teremos uma live internacional. É isso aí. Amém. Meus irmãos, eu vou pedir licença ao nosso querido Isaías, que já orou. Pastor Isaías, eu vou pedir para o reverendo Antônio José orar por nós, nos dando a bênção, com a sua permissão, em nome de Jesus, meu irmão. Sim. Amém. Reverendo Antônio José, você pode orar para encerrando? Então, meu querido amigo Maurício, presbítero Maurício, é para impetrar a bênção dos santos apóstolos, é isso? Isso. E pode orar pelo final da... Isso. E pode orar pelo final da nossa reunião, pedindo a graça de Deus. É para impetrar a bênção? Orar e impetrar a bênção. Nosso Pai Celeste, agradecemos de todo o nosso coração, Senhor, pela a mensagem tão abençoadora, benfazeja, edificante do meu querido amigo, reverendo Evaldo, nesta manhã. Uma exposição, uma mensagem expositiva, no Salmos 84, muito abençoadora, abençoa muito a sua vida, da Bia, sua distintíssima esposa. Senhor, obrigado, Senhor, pelo trabalho da Federação de Homens do Presbitério do Rio de Janeiro, por esta live tão abençoadora aos sábados. Nós te agradecemos, te louvamos pelos irmãos que acessaram nesta manhã. Abençoa o trabalho da UPH, abençoa o trabalho da Confederação, na liderança do meu presbítero Gilson e do Maurício também, que o ajude, o assessora na qualidade de vice-presidente. Nós te louvamos, ó Deus, por todo o trabalho que tem sido feito, envidado esforços pela Confederação Sinodal de Homens e pelas federações jurisdicionadas a esta confederação. Abençoa o trabalho falando sobre missões, que acontecerá na quarta-feira. Senhor, nós oramos que todos esses trabalhos realizados pelos homens tenham a tua chancela, a tua bênção, a tua aprovação. É a nossa oração sincera, Senhor, e contrita em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te louvamos, Senhor. Foi muito bom ver o reverendo Evaldo nesta manhã, reverendo Isaías, esse meu amigo, desde os tempos do seminário, há 40 anos. Enfim, Senhor, que bênção estarmos juntos nesta manhã, ver presbíteros, diáconos, homens de Deus, líderes locais, participando nesta manhã tão abençoadora. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. E agora receba a bênção dos santos apóstolos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, essa graça imensurável, essa multiforme graça de Jesus, o amor de Deus, esse amor imensurável que nos alcançou no Calvário, e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre vós até a parousia, até a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos. Pode abrir o microfone aí, saudações finais. Grande abraço a todos, viu? Um prazer revê-los. Deus abençoe a todos. Hein? Foi muito Amém. bom. Parabéns aí ao Valdo. Foi muito boa a palavra. Excelente palavra. E até sábado que vem, com todos aí. Amém. Um abraço, reverendo Evaldo. Celso, coloca o Daniel para cantar, hein? Se quiser. Deixa comigo. Um abraço, reverendo Antônio. Estamos com saudade. Prazer, reverendo Evaldo, e a cada presbítero, diácono, todos vocês. Amém, Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Obrigado. Estamos com Um saudade. grande abraço a todos aí. Bênção Até pura. sábado, mas não esqueça de quarta. Até sábado, mas não esqueça de quarta. Até Isso sábado. aí. Bem lembrado, Gilson. Um abração para todos. Um abraço a todos. Um abraço a todos aí. Foi muito bom. Valeu, um abraço a todos também. Obrigado. Um abraço a todos. Deus é bom demais o tempo todo. Amém. Deus abençoe. Ô, Samuel. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Muito bom. Graças Bom a final Deus. de semana a André, todos. um abração. Tudo para a glória de Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau. Amém. Um abraço grande aí. Bom final de semana aí para todos.